O Livro dos Espíritos, hoje, a pergunta é 301. Eu vou ler a 301 e a 302, tá? Depois nós batemos um papo a respeito. 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? Resposta: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? Resposta: na igualdade dos graus de elevação. Bom, podemos conversar um pouco a respeito, né? Os espíritos se unem pela simpatia, de semelhança, de pensamento, de gostos, de vibração, de elevação. De elevação nem tanto, né? Porque convive anjos e demônios, né? Mas se existe anjos e demônios, porque os anjos vêm para ajudar, né? Vêm para ser os monitores, mas o resto está unido por simpatia mesmo. Nós estamos aqui unidos por quê? Por causa de simpatias, de identidade, de ideologia, vontade de aprender alguma coisa, que todo mundo tenha o mesmo foco, o mesmo objetivo. Agora, as elevações flutuam um pouco, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem um laço de simpatia. Agora, quanto a espíritos elevados, os seus laços de simpatia é pela evolução, não pelo conhecimento que adquiriu cada um. Porque os espíritos evoluem no mesmo nível vibratório, numa mesma frequência, mas com gostos diferentes uns dos outros, por causa das preferências, da especialização que cada um prefere. Mas estão no mesmo nível vibratório, mas têm especialidades diferentes. Então, não significa que todos os espíritos sabem tudo. Alguns é especializado em umas coisas, outro é especializado em outras, mas estão todos unidos porque está na mesma vibração, na mesma energia, na mesma evolução. Igual, por exemplo, existem diferentes graus de evolução, só que é igual aqui. Não existem os médicos, os advogados, e você vê que são classes, né? Vão se agrupando. No plano espiritual é a mesma coisa. Por exemplo, os Exus. São Exus, mas existem categorias, né, dos Exus. Cada um se especializa numa parte. Igual as pombagiras. A equipe da Rosa Caveira são psicólogas, são trabalhadores que trabalham tumores de karma. Já existem pombagiras que são policiais do umbral, entendeu? Então, assim, depende, as categorias vão se agrupando de acordo com as suas tendências, né? E de uma certa forma, todos eles que trabalham para o bem, né, trabalham em prol da humanidade, existe uma certa afinidade, mesmo tendo categorias diferentes, né, de trabalho, porque todos trabalham por amor, né, trabalham em prol dos seus irmãos. Em graus, por exemplo, através da sua evolução, você vai desenvolvendo o amor, né? Então, existe graus diferentes também, né? E as afinidades, os espíritos afins são assim. A gente vai se afinizando de acordo com as tendências, com os gostos, né, aqui encarnado. E no plano espiritual é a mesma coisa, só que lá, como ele disse, né, através das evoluções, os espíritos vão se agrupando, como tem os pretos velhos, as pombagiras, os Exus, só que cada um trabalha e se especializa em uma área. Os cientistas, né, se especialistam, igual a gente trabalha muito com Nikola Tesla, que é o técnico nos aparelhos, né, que retira os aparelhos, ele pega os aparelhos para estudar, para fazer. Então, assim, existem vários que trabalham com a gente. Até quero adentrar num assunto. Semana passada, num tratamento, um dos consulentes fez um questionamento. E eu quero orientar a todos, né? Na hora,
eu não consegui dar essa explicação para ele, porque o seu tranca-ruas entrou de uma vez e falou, não, você tem que estudar, e não deixou, porque assim, tinha muitos atendimentos, não dava para mim prolongar a orientação para a pessoa, né? Ele falou assim, de mentor, né? O meu mentor. Eu falei assim, a minha mentora. Eu falei, cara, isso não existe. Aí ele, não. Aí ele perguntou para mim, coitado, ele falou assim para mim, o que Emmanuel era para Chico? O que André Luiz era para Chico? Eram companheiros de trabalho. Esse negócio de mentor dentro da doutrina espírita é um dogmatismo. Por quê? Oriento vocês, não sei se vocês sabem. O que Emmanuel era para Chico? Eles tinham só um compromisso de trabalho junto, para a melhoria de Emmanuel. Por quê? Na época de Jesus, Emmanuel era Públio Lentulus. E quem era Chico? Era João Evangelista, já muito mais evoluído. Ele era um senador romano arrogante. Justamente, Emmanuel era extremamente arrogante, era um senador romano. André Luiz desencarnou como suicida, gente. André Luiz ficou 10 anos no umbral. Foi um médico extremamente egoísta. Alcoólatra. Mulherengo. Entendeu? Então, assim, ele melhorou e evoluiu no plano espiritual e trouxe as obras até para quebrar o karma dele. Então, quer dizer, as pessoas às vezes desenvolveram um sistema de crença dentro do espiritismo que só porque é um espírito que vem trazer mensagens é mais evoluído. Nem sempre. Às vezes o espírito encarnado, o missionário que está, é mais evoluído que o espírito. Então, por isso que eu detesto, assim, eu não gosto muito desse tema, o meu mentor. Existem espíritas que estão até caindo por causa desse sistema de crença. Porque assim, o meu mentor aí não pode passar ali nascida, porque ele é meu. Uai, gente, que absurdo um trem desse, não é? Entendeu? Isso não existe, são companheiros de trabalho, são espíritos afins, entendeu? Que a gente trabalha todo mundo em prol do bem comum. Então, pode ser o Zé ali da esquina, como pode ser Sananda. Depende a sua, sabe, o seu grau de vibração, a sua conexão. Então, assim, todo mundo trabalha em prol da humanidade. Se o seu sentimento for positivo, você trabalha. Não existe um mentor, tá? Existe sim um espírito que às vezes vai te acompanhar, vai te ajudar, porque ele é um afim seu. Mas não quer dizer que ele é um espírito muito evoluído. Às vezes ele vai estar ao seu lado para aprender, isso, entendeu? Ele foi colocado ali para aprendizagem. E nem sempre é um espírito evoluído, sabe? Eu vim pensando sobre isso, a espiritualidade pediu para me orientar, porque semana passada surgiu esse questionamento e não deu tempo da gente sanar essa orientação, né, gente? Então, assim, é importante. O que a espiritualidade tem orientado a gente? Quebrar os sistemas de crença. Porque durante muito tempo foi criado um sistema de crença dentro de todas as religiões, sabe? Todas as religiões têm o seu sistema de crença. E muitas vezes estão, sabe, arraigado naquilo e não é real. Faz parte dessa matrix de controle, sabe? Não é real. Igual, o que as pessoas têm que entender? Que o plano espiritual e o plano físico é a mesma coisa. Não é porque você desencarnou que você vai se tornar um santo. Você vai continuar sendo a pessoa que você é. Com o mesmo grau de evolução que você já adquiriu, né? O que melhora? Você fica um pouco mais consciente, né, de quem você é, das coisas, porque aqui a gente fica... O espírito fica embotado. Espíritos evoluídos descem aqui, olha, não é fácil, porque a gente sofre uma hipnose grande para esquecimento mesmo de quem somos. Até para benefício nosso, né? Para a gente não lembrar as coisas que fez. Então, assim, a única coisa que diferencia. Por isso que a espiritualidade bate muito na tecla, né? Da reforma, da melhoria, né? Vamos melhorar, moçada, vamos, né? E eles estão pedindo muito agora para que a gente trabalhe o amor. O alto amor e o amor ao próximo, né?
Kardec já dizia, né? Se a gente conseguisse simplesmente amar o próximo, né? Fazer ao próximo o que gostaria que te fosse feito, já está de bom tamanho. Ontem, no nosso estudo, nós estávamos desenvolvendo exatamente essa linha de raciocínio. Mentores, guias. Foi o tema que nós abordamos ontem exatamente por isso. E a gente pode até repetir um pouco, porque ontem tinha uma parcela bem pequena dos que estão aqui hoje. E é necessário falar. Porque dentro dos sistemas de crença, especialmente espiritualista, né, umbandistas, candomblessista, espírita, tem uma crença num guia espiritual, põe uma fé exagerada nos seus guias, nos seus mentores, como acabou de dizer, como se fossem espíritos salvadores. Citou o caso de Emmanuel e Chico. A evolução de Emmanuel para Chico é tão distante, o Chico está tão distante lá na frente na evolução, que na época de Jesus Cristo, ele era João Evangelista, era o apóstolo mais evoluído de Jesus. E o Emmanuel, quem que ele era? Ele era um senador romano, cheio de preconceitos, cheio de problemas. A partir dessa vivência dele, que ele foi encarnar, primeiro ele desencarnou, a esposa dele tinha um grau de elevação muito melhor do que ele, ela teve que resgatar ele nas regiões que ele estava complicado, aí depois ele foi encarnando, foi melhorando, e foi trazendo os livros, a vivência dele, através do Chico Xavier. Então se tornou-se, entre aspas, para os cegos daqui da Terra, o mentor de Chico Xavier. Mas era um parceiro de trabalho, porque ele, com o conhecimento dele, como um repórter espiritual, ele passava as mensagens, trabalhou em parceria. Mas o verdadeiro mentor mesmo ali era o Chico Xavier. O Chico Xavier, que é muito acima na evolução. Não quer dizer que ele está baixo na evolução, não, que ele evoluiu bastante nesses 2000 anos. Mas ele está muito distante do Chico. O André Luiz, então, está mais distante do Emmanuel ainda, que se pode falar. O Emmanuel é muito mais evoluído do que o André Luiz. O Chico está fora de cogitação. Então, nós temos que aprender que mentores é parceiro de trabalho, onde nós abordamos este assunto. Então, vale a pena abordar de novo. Todos nós, todos, indivíduos, cada indivíduo que nós estamos aqui, temos uma família cósmica, espiritual, que vivendo no planeta já são, não podem nem contar, pode ser centenas, centenas de milhares, dezenas de milhares. Porque quantas encarnações a gente não teve aqui? Quantas afinidades não foi construída em cada encarnação e desencarnação? Quantos espíritos afins que estão conosco? O planeta não comporta 100% dos espíritos encarnando ao mesmo tempo, porque, primeiro, a impossibilidade de como é que encarnar todo mundo, quem fica do outro lado para trabalhar? Não tem jeito, né? Então, encarna 1/3 da população e 2/3 fica de lá, 2/3 até mais. Mas, nesses que ficam do outro lado, muitos são da nossa família espiritual. É aqueles que viveu numa mesma família, viveu numa mesma religião, numa mesma comunidade, no mesmo ideal. Então, são as famílias espirituais. Nós temos aqui a nossa família espiritual, cada um de nós. Nós mesmos, entre nós aqui, somos uma única família espiritual. Mas cada um, individualmente, tem os seus iguais do outro lado, que estão tudo junto, compartilhando a mesma existência. Como não tem jeito de, ao mesmo tempo, encarnar todos os espíritos que precisam, então encarna um para representar aquela família que fica do outro lado e fica trabalhando em parceria. Então, não é mentor, não é guia. Acaba sendo mentor e acaba sendo guia, mas sem ser, só parceiro. O que faz essa diferença, essas confusões? É porque é invisível, o espírito é invisível. E outra coisa, o espírito não tem máscara, não tem um véu do esquecimento, então todo o conteúdo dele está ali, limpo e claro, não é igual a gente que encarnou, o seu conteúdo você não acessa. Se a gente tivesse capacidade de acessar o nosso conteúdo espiritual, nós tornaríamos os guias do desencarnado. Mas não é assim que acontece. Então, nós somos a consciência encarnada com o véu do esquecimento. Então, a gente não acessa o nosso arcabouço mental para extrair todo o conhecimento que a gente adquiriu. Então, a gente fica pensando que os nossos guias estão ali para cuidar da nossa vida. Muitas vezes, eles são piores do que a gente. Então, a gente tem que ter autonomia e tem que ter a vontade de fazer aquilo que você quer. Você tem que ter personalidade para saber o que você quer. E aceitar o que é bom e descartar o que não é. E não ficar à mercê de guias espirituais. São tudo parceiros de trabalho. E a grande maioria que encarna aqui são endividados.
são endividados. Né? Nós somos, a maioria são endividados. O que acontece? Os parceiros do outro lado também são endividados. Aí existe o projeto encarnatório, encarna alguém para representar aquele monte de endividado, porque o encarnado vai trabalhar ali no físico, na terceira dimensão, e o resto fica na quarta dimensão, trabalhando em parceria para cada um quitar seus débitos. Aí o que acontece? Encarna, esquece tudo, esquece o compromisso assumido, e deixa os coitados tudo na mão, né? Especialmente os médios, né? Que é a maioria, né? Esquece, deixa todo mundo na mão, e não trabalha o seu próprio débito, e os outros também não, porque depende daquele encarnado. Se aquele encarnado não fizer nada, os outros ficam ociosos também, porque não tem jeito de mudar a programação no meio do caminho. O desencarnado, ele faz uma programação, é programado ali, em conjunto, todo mundo assina um papel, um documento ali. Então, a parceria está estabelecida para aquela encarnação daquela criatura. Se a criatura, no meio do caminho, ele não querer nada, chega na hora de despertar, ele não quiser, aí o que acontece? Os outros ficam no prejuízo, porque não tem jeito de mudar a programação no meio do caminho. Está estabelecido para aquele ali. Se aquele desencarnar e não fizer nada, os coitados que estão do outro lado também não conseguem fazer nada. Não tem como. Aí o que acontece? Quem está do outro lado, às vezes não é evoluído, que nem nós mesmos. Às vezes são cheios de raiva, cheios de preconceito, cheios de orgulho, cheios de egoísmo. O que eles vão fazer? Ué, esse cara não faz nada, depende dele para trabalhar. Eu quero progredir. Ele não quer saber de nada. Aí vão perseguir. Aí vira obsessor. Aí os nossos obsessores são os nossos parceiros, os nossos guias, os nossos mentores, são os nossos maiores obsessores. Né? Então, tá aí os guias espirituais que muita gente acredita que é. O que você quer dizer? Aí começa a cobrança, né? Pois é. Quantos espíritos trabalharam? Quantos espíritos, quando a gente não tem aquela experiência para você discernir o que você pode fazer, o que não deve fazer, quantos espíritos já falou para a gente, não mexe aí não. Deixa ele aí. Não pode tirar o obsessor não. E a gente, depois que a gente aprende, a gente deixa mesmo. A gente até agradece, continua aí, faz seu papel aí. Né? Pode ficar tranquilo. E aqueles obsessores terríveis mesmo, a gente deixa, ainda até orienta ele, não, continua aí, cumpre o seu papel aí. Por quê? A gente precisa disso, é os nossos parceiros de trabalho, todos nós temos nossos mentores, mas você é mentor? Né? Quem é mentor de quem, afinal? Né? Quem que era mentor do Emmanuel? Não era o Chico? O Emmanuel sabe o que ele era? Ele trazia as informações do além-túmulo para o Chico psicografar. Mas ele não ditava as regras para o Chico, não. Ele não tinha condição moral para isso. Quem ditava as regras do Chico era ele mesmo. Ele tinha conexão direta com Sananda. Então, quem que era o verdadeiro mentor do Chico, né? Quem que é o nosso mentor? Eu sei que eu tenho alguém que trabalha em parceria comigo, mas primeiro eu não sei o nome dele. E segundo, eu faço o que eu quero. E ele sabe como que é. Um dia, então, você lembra do Elvio, tadinho, né? E o Elvio, uma época, sentado do meu lado, né? Aí o Elvio, com aquele jeitinho dele, muito atrapalhado, ele falou assim pra mim, Luiz, quem que é seu mentor? Eu falei, vixe, ferrou. Porque eu trabalho, sabe, desde menina, né? Eu trabalho. E assim, com milhares de espíritos, né, gente? Eu não tenho um específico, sabe? Vocês podem ver até pelas palestras, que às vezes encosta uma pombagira, às vezes um Exu, às vezes um Oxo. Assim, depende de quem quer falar, entendeu? A gente não tem uma pessoa específica, né? Eu tenho uma pessoa que, em particular, que eu obedeço a ordem mais direto dela, mas assim, é uma gama de espíritos, assim, sabe, que a gente trabalha. Então, assim, eu lembro, tadinha, eu falei, uai, eu não sei o que, você não sabe? Eu falei, não sei não, tadinha, eu fiquei até com dó, mas assim, eu não tenho isso, sabe? Porque a gente não trabalha desta forma, né, com esse sistema de crença, né, num mentor específico, que a maioria das casas, a maioria das pessoas acredita. Não é assim que funciona, né? A gente somos uma equipe, e uma equipe grande, né, enorme. Às vezes a gente trabalha, né, Wagner? Às vezes assim, encosta uma equipe, a gente trabalha um tempo com ela, de repente aquela equipe tem que afastar para fazer outro trabalho, vem outra para substituir, e assim a gente vai, ó, sabe?
Porque é assim que funciona, né, Wagner? É porque a gente já tem um compromisso assumido e a gente sabe o que quer, né? A gente sabe onde é que a gente vai atingir o nosso objetivo. Então, a gente não precisa de ter aquela orientação não, porque a gente já tem um compromisso assumido, a gente sabe a nossa responsabilidade espiritual. Então, vem diversos aqui para trabalhar em parceria com a gente. Claro que nós temos um mentor maior aqui. Quem que é o mentor da casa, por exemplo? É o próprio Sananda. É o mentor da casa. Quer dizer, precisa de mentor? Ele é o mentor do planeta. Quem precisa de mentor? Então, ele está no comando de tudo. Então, através dele, vem um para trabalhar em parceria com a gente, ou vem outro, dependendo da situação que ele vai desenvolver no trabalho, vem outros. E a gente está ali. A parceria nossa mesmo é com o Sananda e com o resto que vier. Então, a gente não se preocupa com isso, não. Agora, a gente vê que esse tipo de situação é o que está sendo trabalhado pela espiritualidade para acabar com o sistema de crença, porque fica todo mundo refém de um mentor. Esse tal de ser refém de um mentor é o que muita gente enfia o pé na jaca, porque as pessoas que vivem nesse planeta não são flor que se cheire, são espíritos ainda inferiores, cheios de problemas, cheios de preconceito, cheios de defeitos morais. Imagina as parcerias que vêm. Se você confia naquele determinado espírito, imagina quem que não vem te comandar, porque você aceita o comando. Então a gente precisa saber o que quer, ter personalidade e progredir sempre, para que você não fique refém de qualquer espírito mais inteligente que você. Porque os espíritos nem precisam ser mais inteligentes que a gente. Basta ele estar na invisibilidade, sem véu de esquecimento, ele já tem a superioridade sobre a gente. Porque a gente não tem essa visão, a gente não consegue ter essas percepções todas. Então a gente vai ter uma supremacia pelo nosso lado moral. Então a gente precisa trabalhar, é o lado moral, esquece do resto. Esse tipo de crenças é que está sendo quebrado pela espiritualidade, porque isso não pode continuar mais. É lógico que vai continuar por um período, mas está sendo trabalhado para acabar com isso. Espiritualidade vai ser a condição de todas as religiões, é trabalhar o lado espiritual mesmo com denominações diferentes umas das outras, mas todos trabalhando na mesma linha de pensamento que o kardecismo, vamos dizer, o espiritismo traz. Todo mundo não vai ser espírita, mas vai ter a mesma filosofia que o espírita tem. É vida espiritual, é reencarnações e mais um monte de coisa que a gente desenvolve no nosso estudo aqui. Agora, precisa que se ponha em prática o que realmente se aprende, porque se a gente não põe em prática o que nós aprendemos, nós corremos o risco de ter aqueles mentores que a gente não gostaria de ter. É o que acontece com muitos trabalhadores, aqui na Casa Espírita, não nessa, não, no Espiritismo do Brasil. Está cheio de mentores guiando certos médios por aí, fazendo tudo coisa errada, porque acredita piamente naquele determinado espírito, que diz que é uma coisa e é outra. Então a gente precisa ter conexão, é com Deus e com Jesus, o resto esquece. Faça conexão com Deus e Jesus, porque todo mundo pode ser seu mentor. Cada dia você vai ter um mentor diferente. Parceria, mas conexão com Deus e Jesus. Aí o resto não tem problema. Mas e essa parceria? Os outros têm. As pessoas, vamos dizer, os umbandistas, por exemplo. Os umbandistas, tem aqueles que são os bem-intencionados, aqueles que têm conexão com a espiritualidade, mesmo seus defeitos morais, mesmo sem ter estudo profundo, mas eles têm um amor, têm a boa vontade, têm honestidade, eles têm boa conexão. Aí eles trabalham com os seus Exus, eles acham que o meu Exu é fulano, minha pombagira é ciclana. Quer dizer, é uma crença ingênua, infantil. Mas se tiver boa intenção, se tiver condição moral, ele está sendo realmente, ele vai ter guiado por aquele que ele acha que é. Mas e se a pessoa é instruída, é evangelizada, é elevada, aí está sim de Exu, de qualquer tipo, trabalhando com aquele médium. Porque que os espíritos escolhem os piores instrumentos ou os melhores? Eles vão escolher os melhores. Mas como não tem os melhores, vai esses aí mesmo. Então, aí o que acontece? A pessoa trabalha com o Exu fulano de tal. Esse é o meu guia, é o que eu trabalho com ele. E o resto? É o meu Exu. E o resto? A vezes tem meia dúzia de médicos trabalhando ali, tem meia dúzia de Exu do outro lado. Cada falange de Exu são milhares, são dezenas de milhares. Tem Exus que ninguém nem viu falar. Por que ele está falando de Exus aqui?
né? Aqui para muita gente a chuva é uma palavra abominada, né? Mas por que a gente fala isso? Porque é preciso acabar com os preconceitos, sistema de crença. Por que a gente fala isso? Porque a gente trabalha com tudo é linha. Aqui não existe divisão de linha espírita, Exus, candomblessista. Não, é tudo espírito. É qualquer espírito que está trabalhando no bem, a gente está estabelecendo a parceria. Nós estamos aqui para fazer conexão com quem quiser. Qualquer um. Espírito de qualquer quadrante do universo que tiver conexão, que tiver permissão e quiser trabalhar, está aqui. Nós estamos aqui como parceiro. Eles usam a gente como instrumento para trabalhar. Aqui não existe parceria com fulano, com ciclano, nem com uma linha, nem com outra. É com tudo, é tudo que é luz. Tudo que é luz está estabelecida a parceria. Agora, a gente precisa trabalhar mesmo, na realidade, é o nosso despertar de consciência. A humanidade, 100% já da humanidade, já não tem adormecido mais. Todo mundo já tem um pouquinho de despertar. Um pouquinho, nem que seja uma porcentagem mínima, mas já tem. Tanto é que vocês podem ver que evangélico hoje desencarna, eles não falam mais que vai dormir do outro lado. Por que eles não falam mais? É porque já sabem que não vai dormir. Não tem tanto conhecimento assim, mas já sabem. E não vão mesmo. Desencarnou o evangelho, não tem mais o vale onde fica adormecidas as criaturas que dormem mesmo, porque realmente dormiam umas décadas atrás. Dormia até a próxima encarnação. Então, eles não sabiam que tinha desencarnado ou encarnado. Não tinha, não mínima consciência. Então, por que eles batem na mesma tecla? Encarnação não existe. Reencarnação não existe. Porque eles não têm esse despertar. Mas agora, eles já estão voltando para o outro lado, já estão voltando acordados já. Quer dizer, o primeiro passo do despertar, todo mundo já tem. Esse despertar, ele tem proporções gradativas em toda a humanidade. Uns estão mais despertos, outros estão mais ou menos despertos, outros estão bem baixo no despertar, mas todo mundo está despertando. E o despertar só tem seu início, não tem fim. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente trabalha nossas condições morais, mais aumenta o seu despertar. Então, a gente observa coisas, dependendo do grau de despertar de cada um, você observa certas coisas que outros que estão com despertar bem mais baixo não observam, não acreditam. Por que existe tantas criaturas que não acreditam em nada? Uns acreditam que o mundo está ficando pior. Na visão dele, na ótica dele, no despertar baixo dele, o mundo está pior. Outros que estão com um despertar mais amplo, ele está vendo que o mundo não está pior, o mundo está melhor. Tem gente que só vê o mal. E tem gente que só vê o bem. E tem gente que vê que tem o mal e tem o bem. Por quê? Grau de despertar diferentes. Quanto mais a gente eleva o nosso despertar, mais a gente enxerga a luz que está estabelecida, o nível de vibração que nós estamos envolvidos. Então, é a percepção de cada um que vai desenvolver sua percepção. Então, é muito difícil alguém que tem uma visão muito mais ampla de espiritualidade, que já tem um despertar de consciência muito melhor, ele conseguir convencer o outro que está lá embaixo no despertar. Ele não vai conseguir convencer, porque o outro não vai enxergar mesmo. A gente vê coisas acontecendo no nosso redor que a maioria não consegue ver e nem acreditar que está acontecendo. E a gente vê que está olhos vistos. Está escancarado na frente da gente o desenvolvimento, o processo evolutivo do próprio planeta, da humanidade, de todos os reinos. Em todos os reinos está desenvolvendo uma elevação tão grandiosa que é vista. A gente vê tudo isso. E a humanidade, a grande maioria, não vê, não enxerga. Por que não enxerga? Porque não consegue. Porque o despertar dela está muito pequeno, não consegue, não tem essa visão ainda. Então é por isso que a gente precisa estar falando. Reforma, mude o olhar, melhora a frequência, porque quanto mais você eleva a sua frequência, mais você vê coisas que os outros não vê. Não é ver com os olhos da carne, não, é sentir com a alma. A gente sente com a nossa sensibilidade, você sente com a sua alma que as coisas ao seu redor estão diferentes. A gente sente a energia, sente a vibração, sente o amor envolvido, a gente sente tudo. Enquanto outros estão sentindo um inferno ao seu redor. Então cada um está carregando o seu próprio universo mental junto com ele e a sua elevação de consciência que vai fazer você melhorar cada vez mais o universo que você vive.
Então, a gente convive aqui entre nós aqui, um vivendo no inferno aqui, o outro vivendo no céu aqui, a gente sentado um do lado do outro aqui, ó. Por que um está vivendo no inferno? Porque ele só enxerga o inferno. Ele só sente o inferno, ele só vibra um inferno, ele só cria mentalmente um inferno. Então, não tem jeito, mas não quer dizer que ele não está acordando também, mas ele está vendo só o inferno que ainda tem na Terra. Ainda tem isso aqui. O dia que a Terra não tiver mais processo de expiação, prova expiação, esse inferno não vai existir mais. Mas enquanto estiver nesse processo gradual de diminuir, muita gente vai viver esse inferno. Por isso que a gente está vendo pessoas surtando cada vez mais, todo dia. Pessoas que nunca teve problema com nada, de repente ele surta e não tem volta mais. Não tem nem explicação por que está surtando. E a gente vê pessoas surtando de todas as idades, criancinha pequenininha surtando, adolescente surtando, pessoas de meia idade surtando, pessoas velhas surtando, pessoas que têm religião, às vezes teve uma vida religiosa, e de repente, porque não mudou nada dentro dele, a frequência dele não está condizente com a frequência do planeta, qualquer coisinha ele surta. Tem gente que sai dando tiro em todo mundo aí, ó, sem motivo, sem nada, nem sabe o que está fazendo. Aí muita gente acha que está endemoniado, que está possuído, nada, ele simplesmente surtou. Ele surtou, o que acontece? Aí junta que é um monte de espírito, que é igualzinho a família espiritual dele, aí pronto, ele vira médium, que é um monte de espírito, aí todo mundo vai culpar o espírito. E não é, o espírito não é culpado, é só parceria, é só participa. Os espíritos não é culpado da nossa desgraça, não é culpado de nada que acontece de ruim com a gente. Eles simplesmente somam com a gente, que a gente é. Se a gente estivesse do outro lado, a gente estaria fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo, se eles estivessem encarnados aqui, a gente estaria fazendo a mesma coisa. Então, é a gente que tem que fazer a mudança, é nós que temos que progredir, é nós que temos que espiritualizar. E a espiritualização não vem através da religião, mas pode ajudar. O que nós estamos desenvolvendo aqui é um processo para despertar consciência, não é para colocar um espiritismo dentro de cada um, não. É que a gente usa o recurso que o espiritismo traz para nós, porque dá uma visão clara, tanto intelectualmente como espiritualmente, para que a gente possa processar dentro da gente as melhorias, para que a gente possa mostrar o caminho da pedra para os outros, o caminho das pedras, para que os outros possam entender. Porque o estudo é muito bom para a gente, mas não é o suficiente. A gente tem que estudar e aplicar, porque estudo sem aplicação é o que a gente está vendo no nosso movimento espírita, que infelizmente está uma decadência, porque se estuda muito e pratica muito pouco. Aqueles que verdadeiramente praticam, que aprendem, cresce. Mas a maioria não consegue praticar o que aprende. Por isso que está uma decadência. No movimento, tanto de encarnado, desencarnado então nem se fala. Né? Porque quando chega do outro lado não tem véu, não tem esquecimento, não tem ilusão. E a mesma falta de ilusão que tem do outro lado já está chegando aqui. Aí o que acontece? As pessoas não têm máscara mais para cobrir seus defeitos, não tem aquela ilusão mais para você mostrar uma coisa que não é, então não está tendo jeito mais, aí cada um vai ter que mostrar as suas caras mesmo. Então o que acontece? Se você não fizer reforma íntima mesmo, você vai passar vergonha aqui encarnado mesmo, nem vai esperar desencarnar não, aqui mesmo são desmascarados. Então os hipócritas que têm conhecimento, mas não aplicam, são hipócritas. Ele vai ser desmascarado de cá mesmo, nem precisa desencarnar não. Porque quando desencarna é pior ainda, porque a consciência, a própria consciência vai doer. Mas aqui já está começando a acontecer isso. Então a gente precisa ser verdadeiro e autêntico naquilo que a gente se propõe a ser. Fala e faz o que fala. Aplica o que se aprende. Porque senão a hipocrisia só prejudica a gente, não é os outros não. Apesar que os outros veem que a gente está sendo hipócrita, mas não fala nada, porque é educado, né? As pessoas veem que tem um pregador falando tudo, mas ele sabe que por baixo, por trás de tudo aquilo, não é nada daquilo que ele fala. Eles pensam que pensa que engana, mas não engana. Mas por causa da educação, que no nosso meio tem demais, né? Ninguém cobra ninguém, é bem educado. Mas está vendo, pensa que está escondido, que não está não. Então a nossa vida é pública, todo mundo enxerga. Porque se os encarnados não enxergam, os espíritos estão enxergando tudo. E por intuição, todo mundo fica sabendo também. Todo mundo recebe uma intuição, mas aquela pessoa não é aquilo que ele fala que é. A gente já viu muitos comentários de espírita que saiu de uma casa, foi para outra, por causa de comportamento de dirigente, por causa de comportamento de fulano e ciclano, porque ele falava uma coisa, mas não era nada daquilo. E pessoas que são bem intencionadas, que querem verdadeiramente progredir, melhorar, eles abandonam, eles saem.
Então são o joio e o trigo sendo separados por atitudes, por escolhas de cada um. Isso está acontecendo de maneira grandiosa em todos os lugares. Separação do joio e do trigo é toda a humanidade, em todas as profissões, em todas as religiões, em todo setor da sociedade, está sendo separado. Até dentro de casa separa, né? Então é isso que nós temos que aprender. Por isso que a gente malha tanto, estuda menos e fala mais. Porque a palavra tem poder, e é a palavra que faz as mentes acordarem. É a palavra é que faz o esclarecimento chegar. Porque apenas fazer a leitura é fácil, que todo mundo sabe ler. Até que a compreensão, todo mundo tem um nível de compreensão. Mas o olhar espiritual faz a diferença do que a gente extrai de uma pergunta e de uma resposta. Para que a gente possa trazer para nós riqueza de conhecimento espiritual, para que a gente possa passar para o próximo, para que os outros também, que às vezes não têm aquele mesmo olhar, aquela mesma visão, eles possam trazer para eles também aqueles conceitos de espiritualidade, sem falar de religiosidade, espiritualidade, porque o que nós falamos aqui tem alguma coisa de religiosidade, mas é muito mais de espiritualidade, porque nós não precisávamos nem estar tendo um livro desse aqui, ó. Bastava simplesmente pegar algumas frases de Jesus, que está no Evangelho também, né, nos Evangelhos, na Bíblia, pegar algumas frases de que Jesus ditou aqui no Sermão da Montanha, aquelas frases que ele falava para as pessoas, simplesmente falar uma frase daquela e desenvolver um tema em cima daquilo, não precisava de nada, não precisava de leitura, não precisava de pergunta nem resposta. Mas é bom a gente desenvolver um estudo, porque o estudo edifica, o estudo faz com que as pessoas se instruam, né? E assim a gente obedece um dos pilares da doutrina, que é a instrução, né? É a ordem de Kardec, determinação de Kardec. Espíritas, instruí-vos, né? É o segundo ensinamento, mas o primeiro ensinamento é o amai-vos. Isso é uma coisa que quase não se aplica. Então, não adianta a gente se instruir e não se amar. E o se amar significa aceitar todo mundo como é, porque como a gente vai querer amar alguém perfeito se não tem ninguém perfeito aqui na Terra? Então, você tem que amar a qualquer um. Você tem que amar ao próximo, senão você não se ama. Você olha no espelho, você se ama? Ou você se acha perfeito para se amar? A gente olha no espelho, a gente vê tanto defeito a gente tem. Ninguém cobra defeito da gente. Sananda está aqui junto com a gente, que 24 horas por dia não cobra defeito. Ele só cobra boa vontade. Boa vontade de servir, vontade de melhorar, só isso. Deus não cobra a perfeição de ninguém. Porque se fosse cobrar a perfeição de alguém, não ia ter anjo, porque os anjos são perfeitos. Comparado a nós, são, né? E comparado aos outros que estão acima deles. Porque tem gente mais acima dos anjos, viu? Porque aqui na Terra, o sistema de crença, a gente só conhece a hierarquia máxima, os anjos e os arcanjos. Vem para cima, tem mais, né? Tem muito mais. Todos nós vamos ser anjos um dia. Vocês acham que a gente não vai ser anjo? Vou falar uma verdade para vocês. Não vou falar todos não, para não generalizar, né? Mas quase todos os anjos já foram demônios. Você sabia disso? Quase todos. Nem todos, mas quase todos foram. Agora, uma coisa você pode generalizar: todos os demônios serão anjos. Esse você pode generalizar. Todos serão. Então, por que o preconceito? Por que escolher um mentor? Às vezes o seu mentor é um demônio, mas ele vai ser um anjo. Às vezes ele chega na angelitude antes de você. Dependendo da boa vontade dele, das escolhas dele, do esforço dele, ele pode chegar antes de você. Jesus não falava para os doutores da lei? As prostitutas te procederão no reino dos céus. Por que ele falava isso? Porque não tinha hipocrisia. Elas eram prostitutas, mas elas assumiam o que elas eram. Agora, os doutores da lei mostravam uma coisa e era outra. E outra. A hipocrisia é o pior defeito da humanidade. Porque a pessoa que se torna hipócrita, ele acredita que ele é melhor do que os outros. Só porque conhece mais. E olha, isso aí está tornando um dogma na doutrina espírita, porque o conhecimento não falta, mas a hipocrisia está junto também. A maioria não pratica o que se aprende. Não é todos não. Tem muitos que aplicam sim o que aprende. Mas olha, a porcentagem é muito pequena. A maioria finge prática. A maioria finge. A maioria põe uma capa de santo quando entra numa casa espírita e põe uma capa de demônio quando entra na sua casa. Ele é a realidade dele.
Na casa dele, ele é o real, é o que ele é. Aqui na casa espírita, ele é um santinho. Olha todo mundo como se respeitasse todo mundo, mas dentro dele está cheio de preconceito. O que é pobre, o que é rico, a diferença de casta. Então, ele tem preconceito, sim. É o pior preconceito que tem, porque é o preconceito disfarçado. Porque o preconceito disfarçado é muito pior do que aquele que assume preconceito mesmo. Aquele que vai no estádio de futebol, chama o fulano de macaco, aquele já está falando o que ele é. Ele já está sendo real e verdadeiro, mostrando para o mundo o que ele é. Agora, aquele que disfarça tudo é muito pior, porque isso é a hipocrisia pior que tem. É o pior preconceito, é isso aí. É aquele que disfarça. Abraça o sujeito, mas por dentro está repugnando. Não tem aquele abraço verdadeiro. Aqui que não tem verdadeira fraternidade. E quando chega do outro lado, o que acontece? Ele é um senhor anônimo. E às vezes aquele que vive uma condição de rua, a pessoa que é preconceituada, ele chega do outro lado, ele é acolhido com maior amor. Porque ele não era hipócrita. Ele era o que era. A gente precisa ser o que é. Se você quer ser demônio, seja. Se você quer ser anjo, seja. Os Espíritos sempre falam para nós aqui que lá nos abismos, lá nos infernos, lá nos reinos do demônio, não tem esse tal de egoísmo, orgulho, que a gente tem aqui, não. Lá são cada um mesmo, ali mostra que eles são de verdade. Aqui a gente mascara tudo. Então é muito mais fácil, eles dizem, né, que é muito mais fácil lidar com eles, porque são verdadeiros, eles são o que são. E aqui a gente disfarça de todo jeito. Uma hora a gente é santo, outra hora você é demônio. Então ele não sabe como é que lida com a gente. Eu preciso trabalhar, nós damos mais trabalho. Já falaram isso para nós. Os encarnados dão mais trabalho do que os desencarnados. Especialmente os religiosos. O psiquiatra, se ele olhar você e falar assim, eu gosto de você, ele gosta. Se ele olhar na sua cara e falar assim, eu não gosto, você não passa para ele. Não tem disfarce. É na lata ali. É na lata. Então, o que a gente tem que ser? Autêntico. Seja você mesmo, com seus defeitos e suas qualidades. Porque defeitos, gente, quem de nós nessa assembleia aqui não tem? Todo mundo tem, claro. Estamos aqui para burilar eles, não é? É, para melhorar, sabe? Mas seja autêntico. Tire a máscara de perfeição que muitos adentram os templos, não só os espíritas, como evangélicos, católicos, umbandistas, sabe? E veste o manto da pureza, né? E mostra uma imagem que não é. Aí desencarna, vai pro vale lá embaixo, no umbral. Nossa, meu Deus, eu fui injustiçado. Por que eu tô aqui? Porque tu és um hipócrita. Tu dava com a mão, mas tirava com a outra. Tu era muito bom à frente das pessoas, mas era um tirano dentro de casa. Entendeu? Humilhava tua esposa, teus filhos. Então, assim, a gente tem que ser autêntico. O que você é lá fora, você é dentro da sua casa, você é no seu trabalho, porque você é você, né? Com seus defeitos e suas qualidades. Reconhecendo os seus defeitos, trabalhando para melhorar eles, mas sendo autêntico. A maioria das pessoas dentro das religiões, como o Wagner acabou de dizer, estão se perdendo por isso. Pela hipocrisia, que é um grande chaga nessa humanidade. As pessoas vestem aquela máscara de bondade, doam não sei quantas cestas aos pobres, faz jantinha, né, no sábado para os pobres, mas assim, seja realmente aquilo, entendeu? Não forcem nada, sejam vocês, não é? Porque a gente pode enganar o seu irmão reencarnado, mas a gente não engana a Deus e a espiritualidade. Jesus é um espírito de uma condição que foge à compreensão de todos. E ele sabe o que vai no coração de cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Então, você vai vir fingir para quem? Você pode fingir pro irmão aqui do lado, né? Que está reencarnado, está na carne e não está vendo. Mas e aí? A conta chega, gente. Entendeu?
tudo que você joga volta. Então, sejamos autênticos, sejamos nós mesmos, sabe? É como o Wagner disse, Deus não nos cobra a perfeição agora, é só melhoria. É só melhoria, porque a gente reencarna para isso. O objetivo da vida, da nossa vida aqui, é progresso, é melhoria espiritual, entendeu? Que quando vocês adentraram aquela porta, estão procurando por isso, uma melhoria, né? Um conhecimento. Então é isso. Não vamos sair perfeitos desta vida não, porque estamos muito longe da perfeição. Mas é só melhoria. Entendeu? Uma vez uma pessoa, a gente estava fazendo uma orientação e ela falou assim, eu não entendo por que essa cobrança por perfeição. Aí o espírito que estava comunicando através de mim falou para ela, falou, filha, não é perfeição, estamos te cobrando melhoria, é só melhoria, não é perfeição, a perfeição está muito longe, entendeu? Ela é infindável, gente. É infindável, né? A nossa busca por evolução, a evolução é infindável. É uma escada que não termina. Mas sejamos autênticos. Trabalhamos as nossas sombras, entendeu? E aceitamos. Eu acho que o passo principal para cada um é realmente aceitar o que é egoísta, entendeu? Às vezes, egocêntrico, egoísta, né, vaidoso demais. Então, assim, cada um sabe a sombra que tem. Só que criou-se um sistema de crença aqui que é vergonhoso, né, a gente ter defeito, né? É muito vergonhoso, então eu não posso demonstrar que eu sou egoísta. Então eu visto uma máscara, né? Eu visto uma máscara ali para a sociedade, né? Porque a sociedade pôs padrões e eu não posso fugir deste padrão, porque eu vou ser apedrejado e ninguém quer ser apedrejado, não é? Por isso que aqueles que fogem aos padrões são taxados de loucos, são taxados de, né, diferentes, porque fugiu aquele padrão. Mas é um padrão de terra, gente. Às vezes, aos olhos da humanidade, aquele que é o louco é o profeta de Deus, não é? E às vezes a grande maioria não compreende, não acessa o que ele diz e o que ele é. Então, por às vezes a gente ser autêntico, a gente é o louco. Porque a gente é o que a gente é. E muitas vezes as pessoas não entendem certos comportamentos. Então, é o que eles nos passam para falar a vocês, sabe? É só melhoria. É só isso. O que vale é a intenção que vai no coração. É a intenção que conta. Mesmo que você saia dessa vida e você ache que não melhorou grande coisa, mas se você teve boas intenções, se você pelo menos quis de verdade ajudar o seu próximo, se você quis de verdade melhorar você mesmo, a intenção já contou muito na sua evolução. É isso que eles nos dizem, né, Wagner? As regras que a sociedade segue, elas sempre, praticamente, quase todas, foi criada por sistema de crença. Tudo que a humanidade, em qualquer lugar do planeta, tem como comportamento, o comportamento da humanidade toda, o planeta inteiro, obedece a um sistema de crença. As crenças determinam o certo de padrão de comportamento para a Terra, o que é certo e o que é errado, o que é pecado, o que é virtude, o que pode e o que não pode. Aí todo mundo acompanha, cada um dentro do seu sistema de crença, ele acompanha aquele padrão determinado para aquela crença. Então todas as crenças têm essas regras, todas. A única que não tem essas regras é o Espiritismo. O Espiritismo é aberto, não tem um sistema de crença que limita. O Espiritismo,
Mas o movimento espírita criou também. Já criou também o movimento. Por que criou? Porque isso não está nas obras, mas no consciente, no inconsciente da maioria dos espíritas, que vieram de outras religiões dogmáticas, com sistemas de crenças limitantes, trazem isso no seu inconsciente e acabam aplicando aqui. Por que surgiu a ideologia do pureza doutrinária dos anos 50 para cá? Por que surgiu isso aí? Isso aí não está nas obras. O Kardec não trouxe nada disso. Não existe pureza doutrinária, só existe iluminação para a alma, você que vai se tornar puro ou não. A doutrina não existe pureza, a doutrina é neutra. Então são tudo limitações trazidas pela própria humanidade. Todas as religiões trazem essas limitações, umas mais, outras menos. E aquilo vira um dogma no planeta que tem que obedecer aquele padrão, que se estiver fazendo o que determina, está certo. Se não estiver fazendo, está errado. Então, por isso que está esse caos, não evolui, não sai desse lugar. Então, quando chega na hora que nós estamos agora, que é a hora de que o espírito alçar voo, como é que ele faz? As crenças correntam ele. Então, você tem que libertar, você tem que arrebentar essas correntes. Se você não sair do sistema de crença, você não alça voo de jeito nenhum. Não alça. Você tem que libertar. Se você é evangélico, você tem que abandonar. Se você quiser alçar voo para a angelitude, você tem que largar. Você é católico? Larga, porque senão você não alça voo, não. Você fica ali. Você vai encarnar mais uma vez, mais 2, 10, 20, no mesmo sistema, você continua aprisionado naquele sistema de crença. Porque gradativamente elas vão abrindo as comportas, mas vai demorar muito. Mas se você já está pronto a alçar voo agora, então abandona tudo. Até o espírita, abandona. Porque nós não precisamos de doutrina para poder alçar voo, não. As religiões são muito boas, necessárias e importantes pela humanidade que está vivendo hoje ainda no processo de evolução. É muito bom, porque tira você da sombra, do abismo, da ignorância, da lama. Mas se você já trouxer dentro de você aquele conhecimento suficiente que você já compreendeu, abandona, porque se você for alçar o voo, elas te impedem. Até o espiritismo. Vai chegar a hora que nós temos que descartar tudo isso aqui, ó. A hora que você põe em prática isso aqui, esquece, não é espírita mais, é universalista. Abandona. Porque o espiritismo, esse nome não existe. O espiritismo é universalismo. O conceito do espiritismo, quando nasceu, é universalismo. O espiritismo, a proposta do espiritismo é unir todas as religiões. E muito pelo contrário, está causando separação dentro do próprio espiritismo. Em vez de unir, está separando aqui dentro. Está pior do que as outras, porque as outras religiões têm um separatismo de uma contra a outra. Agora, no espiritismo, o separatismo está aqui dentro. É um grupo contra o outro, é uma casa contra a outra, é um médico contra o outro, é um espírita contra o outro. Está pior. E olha que põe pior nisso, porque tem conhecimento. É muito pior ainda, porque não são ignorantes. Então, é isso que nós temos que arrancar de dentro da gente. O separatismo, olhar todo mundo como igual. Todo mundo é igual, ninguém é perfeito. Então, eu não sou perfeito. Não cobro a perfeição de ninguém. Jesus não cobra a perfeição de nós. É só cobra boa vontade, só isso. Boa vontade para crescer. Perfeição não. Vocês pensam que Jesus não está evoluindo? Vocês pensam que os anjos e os arcanjos também não estão evoluindo? Você acha que ele chegou no topo da hierarquia e não evolui mais? Está tudo evoluindo. Jesus, quando encarnou aqui 2000 anos atrás, desses 2000 anos para cá, já evoluiu muito mais. Vocês acham que eles não estão evoluindo? Tudo evoluindo. Agora, se estão evoluindo, né, a gente vai considerar eles como inatingíveis, porque eles já evoluíram tudo que precisa? Não. Não existe evolução no topo da pirâmide, não. É só Deus mesmo que está no topo. Todo mundo vai devagarinho chegar lá. Quantos espíritos não foi criado antes, né? Que está muito mais para cima. Cada um na sua especialidade. Enquanto Jesus está cuidando de planetas e cuidando de reinos, tem outros criando reinos. Outra especialidade. Então, cada um vai desenvolver as suas aptidões para se tornar especialista naquilo. A gente já começa desde já. Eu acredito que eu vou ser um falador para o universo afora. Vou ser um eterno pastor. A maioria das minhas encarnações era sacerdote. Eu só não tenho batina hoje. Continuo no sacerdócio, a mesma coisa.